Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Reflexões. Nós vamos juntos fazer uma análise da pregação do ancião Salvador Bueno das Neves. Ele pregou essa palavra no dia 21/6/2026, no domingo. E nós vamos fazer igual os bereanos fizeram em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 11. Nós vamos analisar a pregação dele com base na Bíblia e nós vamos observar se o ancião ele pregou com base na Bíblia e pelo Espírito Santo ou foi a carne ou foi o diabo falando na boca dele. Vamos ouvir juntos a pregação? Então bora lá, gente. 1 hora, 6 minutos, 47 segundos. Vamos ouvir aqui esse trecho. Vamos lá. Anteriormente, se forças te faltam para combater, Deus onipotente pode te valer. Porque a quem busca auxílio, vitória dará. E não ficará confundido. E recomenda, não manches as vestes que Cristo lavou. Para embranquecê-las, sangue derramou. Rejeita o pecado e procura imitar os que venceram sem desanimar. Os irmãos, vejam que tudo isto induz para um único foco, ou seja, a nossa entrega, a nossa consagração a Deus. Porque nós temos um futuro que nos espera. Este futuro tem duas situações. A primeira é... Observe que em nada ele fala da entrega de Jesus Cristo, da consagração de Cristo, certo? E do esforço de Cristo para a salvação do homem. Porque isso está descrito em Efésios capítulo 2, 8, 9. Que a salvação é por meio da fé e da obra de Cristo, já para que ninguém se glorie. Ok? Mas vamos continuar. Porque ele citou aí a nossa entrega e a nossa consagração a Deus. Mas ele não fala em nada da entrega, ou seja, da fé e da obra de Cristo. Vamos continuar aqui, vamos lá. Que ouvimos agora, que o peregrino busca encontrar o Senhor, estar com o Senhor, está peregrinando e lutando. E tem aqueles que estão também na mesma peregrinação, mas não têm o mesmo objetivo. Estão andando... Então, continuamos aqui. No próximo trecho que o ancião falou, foi a 1 hora, 27 minutos e 54 segundos. Eu também separei esse pequeno trecho para vocês entenderem o tamanho da heresia que o ancião pregou aqui. Vamos ouvir aqui juntos. Ele vai começar falando assim. Abre aspas. Vamos reconciliar-nos com o Senhor agora. É uma pergunta. Vamos lá. Chega até o Senhor agora. Ele tem roupa para todo manequim. Se é gordo tem, se é magro tem, se é grande tem, se é pequeno tem. Aqui, ó. Ele tem roupa para todo manequim. Agora, o ancião Cláudio Marsola, há 3 anos atrás, ele falou, não tá contente aqui, meu bem? Vai procurar seu manequim em outro lugar. Agora, o Salvador Bueno, ele vem com outra história dizendo que tem roupa para todo o manequim aqui, né? Vamos continuar. Bem tem, irmão. Você sabe por que que o ancião Salvador Bueno, ele está dizendo que tem roupa para todo manequim dentro da congregação cristã no Brasil? É porque a coleta está caindo. Então eles precisam, sim, eles precisam pregar que aceitam tudo, né? Vamos lá. Ninguém saia nesta manhã sem estar revestido da habitação que é do céu. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Seria maravilhoso se toda palavra que nós ouvíssemos, o Senhor mostrasse essa verdade para nós tão claro como está mostrando agora. Sabe o que ia acontecer? Nós íamos, como cantamos agora, sair mais consagrado, desejando ser mais consagrado. A Irmandade deseja ser mais consagrada, ser mais justa, mais fiel. Vamos reconciliar-nos com o Senhor agora. Tá aqui, ó. Vamos reconciliar com o Senhor agora? Aceitam perdão de Deus agora. Aceita a misericórdia agora. Haja
arrependimento em quem está assim. Vem aos pés do Senhor, e Ele, como sinal, derrama sobre ti do seu Espírito Santo. E Ele, como sinal, derrama sobre ti o Espírito Santo. Então nós temos algumas contradições aí nessas duas falas do ancião. Primeiro, que o ancião ele utiliza de um hino, que é: rejeita o pecado, procura imitar os que o venceram sem desanimar. Ele utiliza de um hino, ele não utiliza da Bíblia para poder pregar a palavra. Então ele utiliza do recurso de um hino que eles dizem que foi revelado pelo Espírito Santo para os anciães. Tá certo? Então vamos lá. Outro ponto que é interessante, que é uma contradição com a Bíblia, tá? É uma contradição com a Bíblia. A pregação do ancião Salvador Bueno coloca o esforço humano, que é a consagração, a imitação, a rejeição do pecado, como condição para receber o Espírito Santo. E a reconciliação. Isso é um legalismo soteriológico. Sim, isso é um legalismo. A Bíblia é clara. Olha o que está escrito na própria Bíblia aqui, ó. Efésios capítulo 2, 8, 9. Abre aspas. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então o ancião, ele diz, ele dá ênfase nas obras e na fé da pessoa, mas a Bíblia está dizendo que a fé e a obra é de Cristo e não do homem, para que ninguém se glorie. Certo? Romanos capítulo 3, 24. Abre aspas, sendo justificado gratuitamente, é grátis, é gratuitamente, sem obra. Isso é o presente de Deus. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em quem? Em Cristo Jesus. Não é no homem. Não é em mim, não é em você. É em Jesus Cristo. Fecha aspas. Romanos capítulo 10, 9 e 10. A salvação vem pela confissão com a boca e crença no coração em Cristo, não em processo de consagração meritória. Então a pregação do ancião Salvador Bueno, ela inverte a ordem bíblica, é claro. Isso aí é uma heresia e deve ser combatida. Não é a nossa consagração que atrai a reconciliação. É a reconciliação já feita por Cristo na cruz, que nos capacita a viver de forma consagrada. Leia Romanos capítulo 5, verso 8 ou 10, que isso está claro lá. Outro ponto que eu separei aqui para vocês foi a 1h, 24 minutos. Olha esse trecho aqui que eu achei importante também vincular com essa análise. 1h, 24 minutos, 45 segundos. O ancião ele falou: vamos reconciliar com o Senhor. Vamos lá. Espírito Santo. É isso que nós precisamos ouvir, irmãos. Então os irmãos vejam, Paulo então, depois que ele dá esse grande esclarecimento para a Irmandade ali, ele fala do ministério da reconciliação que Deus deu para ele e para os outros apóstolos. Ministério da reconciliação que está sendo feito agora. Gente... Isso aqui que ele está falando já é uma mentira. Ministério da reconciliação que está sendo feito agora, não. Isso é uma mentira. O ministério da reconciliação que Paulo pregou a reconciliação, ele pregou há 2000 anos atrás, e ele disse em Colossenses 1:20 que Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Ele estava reconciliando coisas invisíveis e visíveis, todas as coisas, com ele mesmo. Tá certo? Isso foi Paulo que disse há 2000 anos atrás. Ele está dizendo que está reconciliando agora. Ou seja, a congregação está reconciliando. Mas ele não está falando da reconciliação de Cristo com o homem. Ok? Então vamos continuar aqui. Reconciliar com o Senhor. É isso que ele estava fazendo lá. Eu rogo a vocês, dizia ele para os coríntios, que vocês se reconciliem com Cristo. Sabe por... Vamos lá. Aí nós temos uma outra contradição com a Bíblia. Aí eu posso deixar claro para vocês que quem está falando na boca dele não é o Espírito Santo. Porque está escrito na Bíblia que o Espírito Santo vai fazer você lembrar das palavras que Jesus falou. Olha o que está escrito na sua Bíblia aqui, ó. Nós temos um problema, a contradição. O problema não está em chamar pessoas ao arrependimento, mas em transformar a reconciliação em um estado constantemente perdido e recuperado. Você perde, ganha, através da participação contínua do sistema religioso.
Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 a 19, Paulo, ele ensina, sabe o quê? Ele ensina o seguinte: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Fecha aspas. O texto, ou seja, a pregação do ancião, ela enfatiza uma obra objetiva realizada por Deus em Cristo. No caso, o texto que eu acabei de apresentar em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Tá certo? Então, da mesma forma, em Romanos capítulo 5, 1, está escrito assim, abre aspas, justificados, vírgula, pois, vírgula, mediante a fé. Mediante a fé de quem? A minha? A sua? Não, mediante a fé de Cristo. Então, justificado, pois, mediante a fé de Cristo, temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus não é por intermédio da nossa fé, é por intermédio da fé de Cristo e da obra dele. Nós temos paz com Deus. João capítulo 5, 24, está escrito, tem a vida eterna e não entrará em condenação, fecha aspas. Isso aqui é uma garantia, então você não perde a salvação, porque está escrito aqui que houve uma garantia. Romanos capítulo 8, 1, abre aspas, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, antes da cruz, as pessoas estavam em Adão. Depois da cruz, todos estamos em Cristo. E novas criaturas nós somos em Cristo. Então não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, na pregação do ancião Salvador Bueno, porém, a reconciliação é apresentada como algo aparentemente que se perde constantemente e necessita de renovação frequente mediante a submissão à nova consagração. Então, você consagra e desconsagra, consagra e desconsagra. Entendeu? Então isso cria uma espiritualidade de insegurança que não aparece no texto de Paulo. Vocês querem ver uma outra coisa? Olha só. Olha o trecho que eu vou colocar aqui para vocês a 1 hora e 4 minutos e 6 segundos. É um trecho que, vinculado com os demais, faz todo sentido a pregação herética desse ancião. Vamos ouvir aqui juntos? Olha o que o ancião falou. Para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Aqui ele ainda está lendo o ponto que ele pregou na palavra. Ele está lendo ainda a palavra. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda se também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ok, então ele afirmou aqui, na verdade ele leu, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, se você deu crédito ao Evangelho de Cristo, se você deu crédito ao esforço e à fé de Cristo, logo você é uma nova criatura. Agora vamos ouvir aqui o outro trecho aqui onde ele pregou, que eu achei interessante. Eu separei para vocês aonde ele fala sobre a esposa, né? Que ela perdeu o amor, a paciência e assim por diante. Vamos ouvir aqui juntos. Sabe, eu também, mas me perdoa. Às vezes marido e mulher, uma coisa que aconteceu, ofendeu. Oh, meu bem, me perdoa. Eu não te... E observe que sempre é a mulher que não perdoa, tá? Observe que eles sempre usam o exemplo que a mulher não perdoa. Então a mulher é judiada, a mulher é muitas vezes humilhada, a mulher muitas vezes ela sofre agressão, terrorismo psicológico, e aí o ancião ele utiliza o exemplo sempre falando da mulher, que ela não perdoa, ok? Vamos continuar aqui, vamos ouvir. Aí vai a mulher pro marido e fala, não te perdoo. Ele vai para pedir a ela, perdoa. Eu fiquei nervoso aquela hora, escapou aquela palavra, sempre, eu não te perdoo. Não é assim? Tá vendo? Então sempre é o machismo estrutural. Sempre coloca a mulher como a pessoa que não perdoa, a pessoa que não se reconcilia, a pessoa que a pessoa egoísta, entendeu? Sempre coloca a mulher dessa forma. É o machismo estrutural. Vamos continuar. Aqui não tem nenhuma irmã aqui desse jeito, nem algum irmão também, que não tenha perdão.
por coisas. Os exemplos que ele utilizou foi todos de irmãs, mas agora ele virou para o irmão para poder dar uma sapiada ali. Vamos continuar. Ínfimas deste mundo, que não vale nada. E Deus está aqui nesta manhã oferecendo reconciliação. Quem quer reconciliar-se com Deus? Manifeste-se agora. Eu quero, Senhor. Eu preciso. Porque minha roupa uma sujou, outra... Observe que ele coloca a reconciliação de Deus como se você tivesse que reconciliar com seu marido. Então, se você se reconcilia com seu marido, com a sua esposa, você está se reconciliando com Deus. Ele coloca dessa forma, mas não tem nada a ver com isso, tá? Vamos continuar. Rasguei a minha roupa, outro falou, estou quase nu, espiritualmente, perdi tudo, perdi o amor, perdi a paciência, perdi a humildade, a mansidão, a pureza. Aqui, ó. Então, aonde tem a contradição com a Bíblia? Parece que isso aí é verdade que ele está falando. Parece. Porque, inclusive, está escrito que, inclusive, enganariam a muitos os falsos profetas e anjos se transformariam em anjos de luz e enganariam a muitos. Essas pregações aí parecem verdade, mas não são verdadeiras. Sabe por quê? Ó? Olha onde está a contradição daquilo que ele falou aqui. Ó. Olha só. Paulo ele afirma que as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tá certo? Então, depois da cruz, tudo se fez novo. A linguagem apostólica descreve uma transformação já realizada por Deus. Já foi feito depois da cruz. Entretanto, durante a aplicação da pregação do ancião, a condição espiritual é apresentada como algo extremamente instável. Ou seja, você perde a salvação, depois você ganha, depois você perde de novo, você ganha e assim por diante. É instável, certo? E Deus fica mudando constantemente. Ó, hoje você não está salvo, amanhã você está salvo. Depois, ele fica mudando. Ou seja, Deus ele se transforma em um ser mutável que ele fica tirando a salvação e colocando a salvação de novo. E você também fica nessa cachorrada também de perder e ganhar a salvação por intermédio das suas obras. Aí, continuando, onde a pessoa parece oscilar constantemente entre estar vestida, semi-vestida, quase nua e completamente desprovida de virtudes. Isso enfraquece a doutrina da regeneração ensinada em João capítulo 3:3, João capítulo 3:5, Tito capítulo 3:5, 2 Coríntios 5:17 e Efésios capítulo 2:10. O novo nascimento não é descrito pelos apóstolos como mera reforma comportamental, mas como uma nova criação operada por Deus. Tá certo? E agora nós temos um outro trecho aqui que foi a 1h10, que eu separei também para todos vocês, que eu achei muito interessante esse trecho para corroborar com os demais trechos. Olha só o que o ancião falou aqui nesse trecho. Vamos ouvir aqui juntos. Tocava nele. Ninguém pode tocar no Espírito Santo. E agora não tem mais Jesus aqui em corpo de carne e osso. Ele voltou para o céu. E deixou o Espírito. E o Espírito a gente não toca nele, a gente sente. Mas para senti-lo, precisa ter sensibilidade. Porque se perder a sensibilidade, a pessoa não sente mais nada. Tá aqui, a frase que o ancião falou foi: mas para senti-lo precisa ter sensibilidade. Porque se perder a sensibilidade, a pessoa não sente mais nada. Abre e fecha aspas. Onde é que está a contradição com o que Jesus falou, que Paulo falou e os demais também falaram? Olha a contradição. Por isso que em Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e 11, os bereanos confrontavam com as Escrituras. Vamos observar aqui, ó. O Espírito Santo, segundo a Bíblia, não é apresentado no Novo Testamento como mera sensação subjetiva. Primeiro, que a função do Espírito Santo é consolar. Segundo, que a função do Espírito Santo é fazer você lembrar das palavras de Jesus. Tá certo? Então vamos lá. Romanos capítulo 8:16 declara o quê? O que declara? Abre aspas. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Fecha aspas. Como que uma pessoa que está debaixo da lei, escrava da lei, ela pode dizer que ela é filha de Deus, sendo que ela não ama o teu próximo? Um exemplo, né? Então o texto está escrito aqui, ó.
O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Certo? Então, Efésios capítulo 1, 13, 14 afirma, abre aspas, fosse selados com o Espírito Santo da promessa, fecha aspas. Ou seja, quando você crê no Evangelho, na mensagem, aonde está escrito em Colossenses 2,14 que a sua dívida foi cancelada e não é imputado mais seus pecados diante de Deus, quando você crê que você não tem mais essa carga nas suas costas, você não tem mais dívida diante de Deus, você está limpa, você está sendo selado ali com a promessa. Tá certo? 2 Coríntios capítulo 1, 21, 22 afirma, abre aspas, nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações, fecha aspas. O penhor do Espírito é o dom gratuito. Exatamente. Quando você entende a mensagem do Evangelho, aonde você ouve que Cristo padeceu na cruz, entregou-se pela humanidade e o seu esforço e a sua fé nos deu salvação, logo eu estou recebendo ali o penhor, que é o dom gratuito, que é dado por Deus de forma gratuita. A pregação, ela desloca, a pregação do ancião, ela desloca a certeza objetiva na habitação do Espírito Santo para um estado emocional variável chamado de sensibilidade. O ancião, ele colocou o termo chamado sensibilidade aí. Isso pode produzir dependência de experiências emocionais em vez de confiança na promessa divina. Tá certo? Então, tá aí. Eu separei todos esses trechos para todos vocês para refutar e para mostrar para vocês que o que o ancião Salvador Bueno pregou aí foi uma pregação diabólica, foi a própria carne que ele foi usada ali para poder pregar, e tudo aquilo que ele pregou nesses trechos aqui não tem nada a ver com a Bíblia. Jesus nunca falou sobre isso, Paulo nunca falou sobre isso, os discípulos nunca falaram sobre isso. Ele criou essa teologia e, infelizmente, enganou a muitos. E a coleta que foi feita nesse dia, infelizmente, foi debaixo de mentira e de engano também. E eu provei para vocês com base na Bíblia. Agora, vocês que estão na Congregação Cristã no Brasil, pergunto eu para vocês, até quando vocês vão continuar debaixo desse engano que os anciães, eles são contra isso do bíblico, são cegos guiando cegos e manipulando pessoas. E no final, você ainda limpa a igreja, constrói a igreja, reforma a igreja, pinta a igreja, você faz tudo pela obra e, inclusive, eles colocam na sua cabeça que isso faz parte da salvação. Até quando que você vai ficar debaixo do engano? É isso por hoje. Fique com Deus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.